E a partir de agora, a gente vai passar um tempinho junto, tá bom? Como a gente tá separado, um longe do outro, cada um na sua casa, a gente resolveu ficar um pertinho um do outro. A gente vai dar um jeitinho de ficar junto, tá bom? Mas antes da gente começar a conversar um pouquinho mais, eu quero perguntar para você: você sabe o que é amar? Eu quero dizer para você uma coisa muito interessante. Amar tem tudo a ver com alcançar. Você sabia disso? Não? Entendeu? Não também? Calma, eu vou te explicar. Eu vou te falar por que amar tem tudo a ver com alcançar. Mas antes de eu começar a explicar para você o que amar tem a ver com alcançar, eu preciso te contar uma coisa. Que a partir de agora, você está conectado para amar. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar como fez Jesus. Eu sei que amo obedecendo ao ID de Jesus. Eu sei que amo caminhando com o meu irmão. Eu sei que amo estendendo as minhas mãos e repartindo a vida que Ele me deu. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar como fez Jesus. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar como fez Jesus. Eu sei que amo obedecendo ao ID de Jesus. Eu sei que amo caminhando com o meu irmão. Eu sei que amo estendendo as minhas mãos e repartindo a vida que Ele me deu. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar, eu quero amar como fez Jesus. E aí, do que a gente estava falando mesmo? É sobre o alcançar, não é? O que o alcançar tem a ver com o amar? Então, eu vou explicar para você. Primeiro eu vou te perguntar, você se lembra da última ordem que Jesus Cristo deu aos discípulos antes de subir aos céus? Vão para todo mundo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Isso é o alcançar. Significa que você precisa alcançar as outras pessoas, você precisa chegar nas outras pessoas. Aí eu te pergunto, como que você vai fazer isso no mundo inteiro? Então eu vou te contar uma história. Lá em Atos, capítulo 8, a partir do verso 26 até o 40, tem uma história que fala sobre o alcançar. É a história de um etíope, um homem negro. Ele era muito importante no país dele, na África. Ele era um mordomo da rainha. Na verdade, ele era um governante quase, um político. E ele tinha ido para Jerusalém resolver algumas coisas. Quando ele terminou a viagem, ele tinha que voltar para casa dele. E era um caminho bem longo. De Jerusalém até a África é bastante tempo. Só que ele estava numa carruagem bem grande, bem chique, bem confortável. Tinha travesseiro, tinha lençol, tinha almofada. Ele estava bem tranquilo. E aí, para passar o tempo da viagem, também como ele era muito curioso, ele decidiu ler um livro. E ele decidiu ler o livro de Isaías, lá do Velho Testamento. O livro de Isaías é o livro das profecias. E foi aí que ele começou a ler, mas ele não conseguia entender muito bem o que dizia naquele livro.
Enquanto esse etíope fazia esse caminho de volta e lia o livro de Isaías, Deus já começava a tratar com outra pessoa, com Filipe. Filipe estava em outro lugar. Filipe estava numa conferência evangélica, lá na Samaria. Aí Deus virou para ele e falou assim, deu tapinha nele e falou: Filipe, eu preciso que você junte as suas coisas e que você pegue o caminho do sul, de Jerusalém até Gaza. E aí Filipe pode até ter achado estranho, porque aquela estrada do caminho do sul de Jerusalém até Gaza era uma estrada bem vazia. Ele praticamente não encontraria ninguém. E ele estava ali na Samaria, onde estava cheio de gente para falar do amor de Jesus. Mas Filipe foi obediente. Ele obedeceu a Deus e ele foi. Quando ele chegou na estrada, qual que não foi a surpresa de Filipe? Uma carruagem. A carruagem estava passando e era justamente a carruagem do etíope. E o etíope lia o livro de Isaías em voz alta. E você acredita que o livro de Isaías era uma especialidade de Filipe? Filipe tinha estudado muito sobre esse livro, então ele sabia bastante. Filipe se aproximou da carruagem e disse assim: Ei, Senhor, você consegue entender o que está lendo? E o etíope disse: Como que eu vou entender se eu não tenho ninguém para me explicar? E aí Filipe falou para ele: Eu posso te ajudar. O etíope parou a carruagem e chamou Filipe para subir. Filipe subiu na carruagem e explicou justamente a parte lá em Isaías que fala do cordeiro que seria entregue para a morte. E o etíope disse para Filipe: Me explica quem é esse cordeiro, o que é isso na profecia? E Filipe explicou que aquele cordeiro que seria entregue para a morte era Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi aí que Filipe contou tudo sobre Jesus Cristo. Falou que Jesus Cristo tinha morrido na cruz por ele e por mim, e que tinha feito aquilo por amor. Então o etíope aceitou Jesus como seu salvador. E aí eles se despediram. E o etíope foi para a África, foi lá para a terra dele, e lá ele falou do amor de Deus para todas aquelas pessoas. Você viu que impressionante? Isso é o alcançar. O etíope foi falar de Deus para as pessoas em outro lugar, e Filipe foi em outro lugar. A palavra estava sendo espalhada e as pessoas estavam sendo alcançadas. Olha só, duas pessoas de raças completamente diferentes, um etíope, que é um africano, e um judeu, se encontraram no lugar mais improvável possível para falar sobre o amor de Deus. Se eles conseguiram fazer isso, eu também consigo, você também consegue. E é por isso que a gente está aqui hoje, para justamente alcançar. Jesus, ele se importava com todas as pessoas, independente de quem você seja, independente da sua raça, independente se você é criança, principalmente, porque ele disse: deixar vir as criancinhas, porque é delas o reino dos céus. Então agora eu quero te apresentar esse Jesus. Jesus o Salvador, que morreu na cruz por mim e por você, pelo etíope e por Filipe também. Eu quero te dizer que se você ainda não tem Jesus no seu coração, que você pode dizer para ele: Jesus, vem entrar no meu coração. Você pode convidar Jesus para entrar e você pode abrir a porta do seu coração para que ele faça morada aí dentro. E assim você também possa alcançar pessoas, você também possa falar no amor de Deus. E você que já tem Jesus no seu coração, que já o conhece, que já o tem como amigo, você pode usar todas as coisas que você tem para alcançar outras crianças como você. Você pode falar do amor de Deus de diversas maneiras. Não fica com vergonha, nem com medo, porque Deus vai te dar muita coragem para fazer isso. Agora eu queria fazer uma oração com você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, pensasse em Deus e orasse junto comigo. Querido Pai do céu, obrigada, Senhor, por todas as crianças que estão junto conosco. Obrigada, Deus, pelas crianças que estão entregando o coração a Ti. E muito obrigada, meu Deus, pelas crianças que estão sendo corajosas de poder alcançar as outras e falar do Teu amor. Te peço agora, meu Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada criança assistindo esse vídeo. Que o Senhor esteja com ela todos os dias. E em nome do Teu Filho amado Jesus.
Amém. Oi, criançada! Olha eu aqui de novo, tá vendo? Agora eu vim contar pra vocês sobre o que é esse alcançar, tá? Lembra que eu falei pra você tentar alcançar lá a pontinha do dedinho do seu pé? Foi difícil? Não foi, né? Foi bem fácil. Agora eu quero falar pra você, tenta alcançar lá em cima, faz um esforço bem forte e tenta alcançar o teto. Conseguiu? Ai, já é mais difícil, não é mesmo? Então, mas hoje eu vou contar uma história pra vocês que fala um pouquinho sobre o alcançar, ó. Vamos ficar bem quietinho, tá? Pra gente poder prestar atenção, tá bom? Olha só. Antes de Jesus subir para o céu, quando ele ainda estava com os discípulos, ele falou assim dos discípulos: vão por todo o mundo e pregue o evangelho para todas as pessoas. Isso é um alcançar do amor de Deus. Mas aí você pergunta, tia Bruna, como que eu vou alcançar todas as pessoas? Eu ainda sou pequeno. Como que eu vou fazer? Então eu vou te contar uma história lá na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 8, do versículo 26 ao 40. Presta bastante atenção. Era uma vez um homem, um negro, um etíope, lá da África, e ele estava lá em Jerusalém, resolvendo uns assuntos de negócio, sabe? Quando os assuntos terminaram, ele tinha que voltar para a casa dele. Então ele subiu na carruagem dele para fazer a viagem de volta. De Jerusalém até a África é uma viagem muito longa, mas a carruagem dele era muito confortável. Imagina, pensa numa carruagem cheia de travesseiro, de lençol, de tecido. Que delícia, não é? Ele estava bastante confortável e ele gostava muito de ler. Então ele decidiu ler um livro. E aí ele pegou o livro de Isaías, que é um livro que fala só sobre profecias. Mas o que é profecia, tia Bruna? Profecia é quando eu digo de alguma coisa que ainda vai acontecer. Isso se chama profecia. E ele estava lendo, mas ele não estava conseguindo entender muito bem. Enquanto ele lia esse livro, Deus já estava conversando com uma outra pessoa, Filipe. Deus chegou para Filipe e falou assim: ei, Filipe, se apronta, pega suas coisas e vá pelo caminho do sul, na estrada de Jerusalém até Gaza. Filipe estava lá em Samaria, num lugar cheio de gente, numa conferência missionária. E aí Filipe pode até ter achado estranho, ele pode ter até pensado, mas por quê? Aqui tá cheio de gente para ouvir falar de Deus. Por que ele quer que eu vá para essa estrada? Mas sabe o que acontece? Filipe foi muito obediente. Filipe, ele pegou as coisas dele e foi direto para onde Deus falou para ele ir. Quando chegou lá na estrada, qual não foi a surpresa de Filipe? Filipe encontrou o etíope. E o etíope estava lendo o livro de Isaías em voz muito alta. E aí, Filipe falou assim: ei, o senhor entende o que você lê? Filipe conhecia muito bem do livro de Isaías. Ele tinha decorado, ele sabia de cor. Sabe quando você estuda muito uma coisa e você sabe muito daquilo ou daquela brincadeira? Era Filipe com o livro de Isaías. Ele sabia muito bem. E aí aquele homem, ele disse para Filipe: como eu vou saber se ninguém ainda me explicou? E aí Filipe falou para ele: eu posso te ajudar. E aí o etíope convidou Filipe para subir na carruagem e Filipe pôde explicar tudo para o etíope. O etíope estava lendo justamente a parte que fala sobre o cordeiro que seria entregue para morrer. E aí o etíope disse: o que significa isso? Me explica o que é essa profecia que fala do cordeiro que vai ser morto. E Filipe disse: essa profecia é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, que se entregou na cruz e morreu por mim e por você. É isso que significa. E o etíope ficou muito feliz, porque ele entendeu que aquilo era sobre o amor de Deus, que era sobre Jesus Cristo que tinha entregue a vida por ele e por mim e por você. E aí então, Filipe ficou muito alegre, porque viu que o etíope tinha entendido sobre o que se falava. Depois, o etíope foi lá para a cidade dele
e pôde falar do amor de Deus para todas as outras pessoas. E então, várias outras pessoas foram alcançadas. Isso é o alcançar dentro do amor de Deus. Olha só que coisa impressionante. Filipe e o etíope, eles eram pessoas completamente diferentes, mas eles tinham algo para fazer em comum, que era ouvir e falar do amor de Deus para as outras pessoas. E é isso que eu também quero dizer para você, que você, mesmo sendo pequenininho, você pode falar do amor de Deus para as outras pessoas, você pode compartilhar do amor de Deus para as outras pessoas, que você pode dizer sempre que Jesus te ama. Aproveita e faz isso. Se você ainda não conhece Jesus, se você não tem ainda Jesus como seu melhor amigo, não tem problema, você pode abrir agora a portinha do seu coração e deixar Jesus entrar. Vamos fazer uma oração? A tia Bruna fala e vocês repetem, tá bom? Posição de oração. Querido Deus, muito obrigado por estarmos aqui ouvindo do teu amor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Tchau, criançada. A gente se vê semana que vem. E aí, criançada, gostaram? Eu espero que sim. Eu espero que vocês tenham aprendido muito. E eu espero que vocês tenham entendido que o alcançar tem a ver com o amar. Agora eu quero te convidar, então, para a próxima semana. O próximo final de semana que vem, a gente vai estar aqui juntinho de novo, para você aprender mais um pouquinho do que é o amar. A gente vai colocar mais uma palavrinha nisso, para ficar mais fácil de você entender. Agora, eu preciso te falar, eu preciso te dizer que eu, tia Bruna, tô morrendo de saudade de vocês, de cada um de vocês. E por isso eu peço para que Deus esteja abençoando a vida de cada um de vocês, que vocês fiquem guardados debaixo das asas de Deus. Um beijo bem grande e Deus abençoe.